prazer receber cada um de vocês e também os nossos convidados, que daqui a pouquinho eu vou apresentar. A gente vai conversar hoje sobre dois temas muito importantes e muito correlatos, que é sustentabilidade e design. Então, a gente, né, ao longo aí do debate, eu vou orientar algumas perguntas, mas vocês fiquem super à vontade também para fazer as intervenções de vocês, tá? Os nossos colegas estão aqui, tem microfone, enfim, a ideia é que seja um papo informal mesmo entre a gente e aproveitar o máximo aqui dos nossos colegas que vieram. Só queria fazer algumas considerações iniciais. O tema da sustentabilidade é um valor para a ArcelorMittal. E o nosso propósito, Aços Inteligentes para as Pessoas e para o Planeta, impulsiona que a gente a cada dia incorpore, né, esses pilares do social, ambiental, governança e o próprio econômico para impulsionar o nosso negócio. E como a Paula, nossa diretora de futuro, fala, para a gente ser não a melhor empresa do mundo, mas a melhor empresa para o mundo, né, Paula? E é com esse propósito que a gente se apresenta o nosso negócio e abre as boas-vindas aqui para esse debate. Eu queria também trazer um conceito que eu acho que vai permear aqui a nossa conversa, que é o conceito de economia circular. Quando a gente fala de design, a economia circular é intrínseca, né? A gente pensar desde o desenho do produto, como que vai ser a circularidade no fim de vida desse produto. E no Fórum Econômico Mundial, a cada ano, eles publicam um relatório de risco. E esse ano, quando a gente fala dos riscos de médio prazo, de 5 a 10 anos, os 5 principais riscos que foram apontados por especialistas são riscos ambientais. E um deles está relacionado a essa questão dos recursos naturais, né? O risco de escassez desses recursos. Então, nesse contexto, se torna ainda mais importante a gente conversar sobre esse tema, debater e considerar, né, o respeito no uso dos recursos naturais desde a origem desses projetos, né, especialmente aí de projetos de design. Também me chamou a atenção, existe uma fundação na Inglaterra, chama Ellen MacArthur, ela é uma velejadora inglesa, e ela fundou uma fundação com esse mesmo nome para dedicar exclusivamente à temática de economia circular. E ela elegeu tanto o poder público quanto os designers como os elementos principais, o foco, né, de atuação da fundação, entendendo que são dois atores que são importantíssimos nesse contexto, né? Então, é um tema que tem ganhado cada vez mais relevância e nesse nível de importância, né, entendendo que tanto a política pública quanto as pessoas que concebem a forma, né, que a gente vai consumir depois os produtos e descartar, que isso já seja considerado. Então, hoje a gente está recebendo aqui para essa conversa, né, designers que são expoentes nas suas áreas de atuação. O Antônio Grilla é engenheiro civil, arquiteto, doutor em Teoria e História da Arquitetura pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas desde 1995, onde leciona disciplinas nas áreas de projeto e sistemas estruturais, coordenador do curso de especialização do IEC PUC Minas, gestão de empreendimentos em arquitetura e construção e sistemas estruturais construtivos em arquitetura, e, paralelamente às atividades acadêmicas, ele atua profissionalmente em escritório próprio, com projetos de arquitetura e design, com algumas premiações em nível nacional. Obrigada, Antônio, pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Também a gente está aqui com a Isabela Viana. A Isabela é gerente de cores e materiais, acessórios, Mopar, Graphic and Virtual Reality Design na Stellantis, para mercado South America. A Stellantis, acho que depois vale a pena você falar um pouquinho, né, Bela, sobre a empresa, que é uma empresa bem recente. E ela iniciou a carreira na Fiat em 2004 como estagiária de design e atualmente é responsável pela gestão das equipes de design no planejamento, desenvolvimento e lançamento de novos produtos. E para quem é apaixonado com carros, né, a Bela já fez parte da equipe aí da concepção do novo Uno 2010, Fiat Toro 2016, Fiat Argo e Cronos 2018, Jeep Renegade 2018, Jeep Commander 2021, Fiat Pulse 2022 e Citroën C3 2022. A gente também está com a Valéria. A Valéria também
do Design Center da Stellantis, formada em design de produtos, com mestrado em design. Trabalha no setor automotivo desde 2009. Participou da criação de carros variados, como a picape Fiat Toro, Fiat Argo e o Jeep Commander. E em 2022 publicou um livro para compartilhar sua experiência com designers iniciantes e outros profissionais interessados em conhecer o design de cores e materiais. Ela nos apresentou ali no café, parabéns pelo livro, Valéria. Ela estava nos contando que também é uma novidade aí no campo do design, esse livro tratar especificamente do setor automotivo, né? Parabéns. Bom, gente, eu vou iniciar aqui, então, a nossa conversa, né? Mas, como eu falei, fiquem super à vontade aí depois para vocês fazerem a intervenção de vocês também. Antônio, primeiro eu queria te parabenizar, né? A gente está aqui no Ninho de Guaxa, um espaço que foi concebido por você e que ganhou o prêmio Estado de Minas Casa Cor esse ano, de 2022, como melhor projeto de arquitetura, viu? Parabéns. E foi feito também em parceria com a ArcelorMittal, né? E nesse projeto, Antônio, me chamou muita atenção assim que você ressignificou, né, o uso do vergalhão, que é um material estrutural, que normalmente ele fica escondido nas obras, e que aqui você fez o contrário, né? Concebeu como uma estrutura aparente, ainda estrutural, mas é estrutura aparente. E eu acho que isso é muito simbólico, no sentido de que o aço ele é um material infinitamente reciclado. E quando a gente fala de sustentabilidade, especialmente pensando em materiais, muitas vezes é necessário a gente realmente fazer uma ressignificação do uso desses materiais. Então, eu queria entender com você qual que é a importância da ressignificação desses materiais para a sustentabilidade na arquitetura. Boa noite para todos. Antes de mais nada, agradecer também o convite por parte de você, Luciana, por parte da ArcelorMittal, todo mundo, o pessoal que estava aqui trabalhando desde o início. E agradecer também a Arcelor pela participação, pela parceria aqui nesse projeto, né? Que na verdade ela foi, digamos, fundamental, né? Porque é só aço que eu tenho aqui nessa história. Bem, com relação à sua pergunta, ressignificação de materiais. Eu acho que ela tem uma importância, mas talvez assim, meio de tabela, assim, sabe? Porque eu acho que, na verdade, o que tem que ressignificar mesmo, o que tem que ser ressignificado é a arquitetura. Acho que a arquitetura é que tem que assumir essa dimensão do compromisso com a sustentabilidade, como um todo. Então, assim, eu até, engraçado, né? Na hora que fui fazer esse projeto aqui, outro dia alguém postou no Instagram lá, menor impacto ambiental, obra com menor impacto ambiental. Eu falei, gente, eu mesmo não pensei nos termos assim de impacto ambiental e de sustentabilidade na hora que eu fiz isso. Aí fiquei pensando, por que eu não pensei? Acho porque, na verdade, eu já tenho essa história meio introjetada, especialmente num projeto dessa natureza, que é um projeto de uma mostra temporária. Então, a questão de você pensar, não é, no material que vai ser reciclado, reutilizado, né, em outras palavras, que eu vou reaproveitar esse material depois, isso é quase que fundamental, assim. Isso, de uma certa maneira, direcionou minha própria concepção do projeto. Me faz lembrar também outro projeto que ganhou o prêmio ali do Prêmio Terratile, né, que foi um projeto de madeira, né? Eu participei como consultor do júri, e o pessoal escolheu esse projeto exatamente por isso, porque era um pavilhão todo de madeira, muito fácil ser desmontado depois. Então, de uma certa maneira, essa história estava presente no conceito da obra, assim, de uma maneira muito natural, assim, sabe? Agora, então, acho que especificamente a questão da ressignificação do material, eu acho que ele é importante, claro, mas ele tem que estar atrelado a uma arquitetura que também tenha um significado forte, que uma coisa atrele a outra. Porque também não adianta ressignificar um material que esteja fora desse contexto em que a gente está falando dele, né? De modo que assim, mas quando você tem uma arquitetura que tem um conceito atrelado à questão do desenvolvimento sustentável e você põe em evidência, você ressignifica esse material, aí você tem, eu acho que uma potencialização mesmo, uma valorização dobrada da história, né? É interessante, Antônio, isso que você traz. Eu acho que no mundo corporativo a gente vivencia isso um pouco também,
de algumas vezes a gente iniciar, né, o conceito de sustentabilidade pensando em alguma área, alguma atuação específica, e isso com o tempo, até com a própria maturidade do conceito de sustentabilidade, isso foi se ampliando para a gente pensar no próprio core da empresa, né? De que não faz sentido a gente pensar um aspecto específico se a gente não pensa na atuação da empresa como um todo. Então, eu acho que tem muito interessante a sua reflexão nesse sentido também. E a gente fala muito de ambidestria, né, na área de sustentabilidade, das empresas serem ambidestras, que eu acho que na arquitetura também, ao mesmo tempo que a gente tem né, arquitetos que já estão com esse conceito muito introjetado, talvez outros nem tanto, e a gente reescrevendo essa história, né, a partir de quem já está atuando e não tem tanta sensibilidade para a gente provocando, e outros, né, que como vocês já estão com isso mais concebido, assim, desde da parte de concepção mesmo do projeto. Então, achei bem interessante e agradeço aí pela intervenção. Agora, para a Bela, assim, Bela, você é da área de Color and Trim, né, lá na Stellantis, que eu acredito que, para a gente que é leigo, se aproxima um pouco também da área de design, né, do decorador, mas aplicada ao veículo. E como que a Stellantis ela tem concebido seus projetos de design, considerando esses aspectos de sustentabilidade? O que tem sido relevante para vocês? Como é que vocês têm pensado, né, desde a parte de propulsão até a parte que vocês cuidam mais diretamente, que é a parte de materiais? Isso. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. É sempre bom a gente trazer um pouco, né, do que a gente está vivendo lá dentro da empresa e abrir um pouco essa conversa e o horizonte, conhecer outras áreas também que já estão atuando diretamente em cima da sustentabilidade. E, bom, falando um pouco do que a gente faz enquanto acabamento, realmente para a gente tem buscado cada vez mais atuar em desenvolvimento de materiais que tragam uma carga, ou 100%, ou alguma porcentagem de carga de resíduo, ou que a gente consiga depois fazer com que ele volte para a cadeia. E não só a parte da estética, né? Muitas vezes você não está nem vendo o que está sendo aplicado ali dentro do veículo, mas está por trás. E muitas vezes as pessoas não conhecem. Então, acho que até vale muito a pena ainda a gente abrir essa divulgação, né? Muitas vezes, para a gente é tão cotidiano trabalhar com algum material ali por trás, uma matéria-prima que as pessoas não têm conhecimento, que carrega uma carga de resíduo ou que pode ser depois retrabalhada. E na nossa parte a gente quer que isso se torne mais visível, que seja de maior conhecimento. E não só funcional, mas muito estético também. E a gente tem aprendido e visto, né, que os desenvolvimentos de materiais voltados, né, para sustentabilidade, eles estão com uma aparência mesmo, né? Ele não é só funcional, ele tem também uma aparência que pode ser boa para dentro de um automóvel, que a gente nunca imaginou. Então, eu tenho visto muitas empresas abordando isso, testando, e é um caminho que, para mim, tem que seguir, não tem outro. A gente tem que agora só aumentar cada vez mais. Eu queria só completar também, porque na fala do Antônio eu estava pensando sobre a ressignificação também, né? Que é um pouco isso que a Isa está falando, sobre como que a nossa percepção como clientes, usuários de um carro, também vai se modificando, né, com essa nova visão sustentável, que não é que é nova assim muito imediatamente, né, já vem há alguns anos, mas acho que agora está ficando mais relevante, né? E tem um material que acho que para nós é muito importante, que para mim é um pouco um símbolo do que está mudando, é o couro, por exemplo, né, Isa? Um exemplo de como que nos automóveis, nos carros, né, o couro é visto como um símbolo, né, ele tem um significado mais de luxo e tudo isso, mas aí quando você vai pesar o impacto ambiental dele, você começa a repensar. E aí você tem que criar um novo luxo com um novo material que seja percebido como luxo. Então, essa conversa da ressignificação tem muito a ver, né, com a nossa área também. Tem, e a gente tem feito esse exercício, né, constantemente. Acho que eu esqueci de responder uma pergunta sua. O que é a Stellantis? Né? Sim. A Stellantis hoje foi uma fusão que ocorreu recentemente de várias empresas do setor automotivo. Especificamente no nosso mercado, nós temos 5 principais, que é a Fiat, Jeep, Ram,
Peugeot e Citroën. Então, hoje nós trabalhamos no desenvolvimento do design de acabamentos dessas 5 marcas para o nosso mercado. Isso. E um pouco vou me estender um pouquinho. À vontade. Mas não só na parte de acabamento, né? A grande preocupação hoje do grupo, da empresa como um todo, é muito maior, né? Muito mais do que isso. Tem, inclusive, um objetivo ousado que eu acho que só foi possível a partir dessa fusão do esforço, do conhecimento e da tecnologia de todas as marcas que estão ali por trás, que é trazer até 2038 100% da frota emissão zero de carbono e 50% até 2030. E 2030 está aí, né? Então, assim, a gente já está fazendo isso, já estamos trabalhando arduamente para isso, e é um dos nossos principais pilares ali, né? Trabalhar a sustentabilidade dentro da empresa. E assim, vocês falando, me ocorreu muito da questão do próprio consumidor. Assim, você falou um pouquinho, Valéria, dessa percepção, por exemplo, da receptividade do couro, né, que ele está mais propenso a aceitar um couro que seja mais, ou um tipo de acabamento que seja mais ecológico. E vocês estavam me contando aí, né, quando a gente fez um alinhamento, sobre algumas insights mesmo de consumidores que têm hábitos de consumo, né, vegano e tal. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente também o que vocês têm recebido de demanda direta dos consumidores, ou alguma percepção, eu imagino assim, como foi o papel semente para a gente, ou o papel reciclado, que às vezes gerou algum estranhamento, mas que hoje já está mais percebido como esteticamente como mais aceitável, ou mais até valorizado, né, por esse consumidor. O exemplo do couro realmente ele é muito bom, assim, né, porque ele tem essa questão do vegano, né, o que a gente estava comentando mais cedo é que pela primeira vez, né, a gente recebeu no design mesmo uma pergunta de um cliente, né? Alguém nos acionou para trazer essa resposta para um cliente, porque ele queria saber, ele era vegano, e queria saber quantos % de couro animal tinha no carro. E isso para nós foi muito interessante, assim, porque a gente já vê essa tendência, a gente já vê lá fora isso acontecendo e tal, mas aqui foi a primeira vez no nosso mercado que a gente recebeu essa pergunta, né? E então, assim, o couro, ele, como a gente falou, né, ele tem um simbolismo, um significado e tudo mais. Mas como a gente acompanha muito o desenvolvimento de materiais, a gente vê como os materiais sintéticos estão sendo desenvolvidos com uma qualidade e com uma durabilidade e até tecnologias, né, assim, térmica. Isso, né, conforto térmico. Conforto térmico. Que às vezes realmente até superam o couro, né? Então é uma questão da gente conseguir comunicar isso para as pessoas, né? As pessoas darem o benefício da dúvida, né? Também experimentar e ver e falar, não, ok, né? O couro animal para mim era tudo, mas agora eu vejo que existe uma alternativa também interessante. E não só os sintéticos, né? Mas assim estão sendo desenvolvidos também couros vegetais. Na verdade, a gente nem pode usar isso, né? Como um termo assim correto, mas de origem de plantas, né? Então é muito interessante esse exemplo, né? Muito bacana. E Antônio, a gente... sim, por favor, Paula. O dia da inauguração aqui da Casa Cor, a Juliana, sua irmã, me mostrou uma foto. Aliás, acho que não foi esse dia, foi o dia da ArcelorMittal Talks, enfim, um dos eventos que fizemos aqui. E ela mostrou uma foto desse, digamos, do protótipo dessa obra que você fez com guardanapos e palitinhos, aquele palitinho, né? E é exatamente igual, mas uma foto assim como uma maquete, digamos assim. E aí eu queria entender, que você compartilhasse conosco como é que acontece esse processo criativo seu, porque achei aquilo de uma simplicidade, e acho que inovação tem muito a ver com simplicidade, inovação tem muito a ver com sustentabilidade. Outro dia até escutei a palavra inovabilidade, que é a união, né, desses mundos. Como acontece esse seu processo aí de design criativo, onde nascem aí na sua imaginação essas obras grandiosas? Não sei se você consegue compartilhar isso, porque é algo muito interno, mas eu estou muito curiosa de conhecer mais disso. Eu acho que assim, cada projeto, o processo criativo de cada projeto é muito peculiar. Eu costumo falar que um bom projeto é um bom projeto para um lugar específico, para uma situação específica.
Então, assim, ou seja, essas referências que aparecem no projeto, elas são fundamentais para que você tenha um bom projeto. Então, no caso desse projeto aqui, eu vim aqui no dia que eu vim aqui um dia, o Dudu estava montando o master plan aqui do projeto aqui, falei, estava vendo um monte de coisa, que estava pensando na possibilidade de participar da Casa Cor, falei, pô, mas não tem um auditório aí? Aí eu falei, não, pois é, não tem não, quem sabe a gente não põe um auditório aqui? Quem sabe coloca ele? Não, eu acho que ele fica bacana que se ficasse aqui, perto do jardim, etc e tal. Aí viemos aqui, escolhemos um lugar, legal. Então tinha essa história, ou seja, uma demanda objetiva de um espaço funcional, uma localização para ele. E aí na hora também já fiquei pensando naquela história, assim, eu estava com algumas ideias na cabeça, falei assim, sabia que a ArcelorMittal era uma tradicional patrocinadora do evento, eu falei, vou trabalhar com o material da ArcelorMittal. E aí cheguei a esboçar umas ideias, uns croquis disso aqui com tela e com vergalhão. Então, na hora eu fiz um croquis para ele. Na verdade, a origem está toda no croquis. O desenho que está no caderno hoje é praticamente isso aqui. O primeiro croquisinho único que eu fiz dele. Aí levei para o Dudu falou, não, beleza, então, vamos adianta mais essa história. Aí eu fui para a praia no fim de semana, falei, pô, vou aproveitar e dar uma acelerada nesse projeto. Aí eu fiz o que eu tinha na mão, uma tampa de isopor, palito de dente, e fui fazendo aquela história, peguei um pedaço de pão velho que estava lá, só que era mais ou menos a forma do negócio, fui fazendo, e a hora que eu falei, não, mas e aí tem um invólucro que não tinha nada, aí eu peguei não foi nem guardanapo, foi papel higiênico mesmo, que eu coloquei lá dentro assim, e dei aquela história. Essa mesma maquete que eu peguei depois, tirei ela do isopor, prendi ela num papelão, furei ali embaixo, meti uma luminária assim por baixo para simular o negócio da luz. E deu esse efeito que estava aqui. Aí depois eu só refiz uma outra maquete, com uma escala mais acertada, 1:50, com o araminho, em vez do papel higiênico, foi um saco de lixo de banheiro, daqueles branquinhos, assim, sabe? E o mesmo efeito, assim, mas a ideia, na verdade, a concepção surgiu num croquis, a questão da maquete foi uma evolução da concepção inicial que surgiu no croquis em função dessas condicionantes, da função, do lugar e da materialidade, sobretudo da materialidade. Posso fazer uma pergunta para o Antônio? Claro. Você falou no início de uma mudança importante na arquitetura. E eu vejo muito o processo de construção civil, gera-se muito resíduo. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Você passa na frente das obras e ali é constantemente, né? Muita coisa indo para fora, para o lixo. Eu vejo a construção modular crescendo aqui no Brasil. Quais seriam os caminhos? O que para você seria como uma forma de mudar isso? Para tornar essa arquitetura e essa forma de construir mais sustentável? Decididamente a construção civil é um dos maiores vilões do planeta, né? O que mais consome energia, que mais gera resíduo. Então, assim, tem uma encrenca aí nessa história, né? E, efetivamente, assim, essa questão, esse discurso da sustentabilidade, ele entrou na universidade, por exemplo, não no atual, mas no último currículo que a gente tinha, na PUC, a gente botou uma disciplina que era arquitetura e sustentabilidade. Isso já tem, sei lá, uns 15 anos atrás, sei lá, mais ou menos. Depois de um tempo, a gente achou que não tinha razão de existir essa disciplina, porque não faz sentido você ter uma disciplina de projeto que vai tratar de sustentabilidade. Então, nós eliminamos essa disciplina e a sustentabilidade passou a ser um fator fundamental em todas as disciplinas. Claro que num curso de arquitetura você vai lidar com várias tipologias, etc, etc. Mas, a gente, por exemplo, na reforma curricular, a gente entrou com disciplinas específicas que têm uma pegada de sustentabilidade mais forte. Existia uma disciplina que a gente chamava de pau e ferro, né, metálica e madeira, a gente ramificou, então virou uma só de madeira, uma só de construção metálica, uma de construção industrializada. Então, assim, a gente tem trabalhado na própria elaboração da matriz curricular com disciplinas que já por si só, na natureza da disciplina, já vão forçando essa questão por uma lógica mais sustentável, né? Então, assim, isso acontece na matriz curricular e acontece, eu acho que na orientação dos projetos gerais, que acho que os professores vão incorporando essa lógica na história. Agora, tem que mudar? Tem. Efetivamente, essa construção nossa é muito artesanal. Eu acho que ainda está vinculada a um
proporcionalmente um baixo valor de mão de obra com relação ao custo total, que não é o que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, você não consome mão de obra facilmente nos outros lugares. Aqui, às vezes, ainda é mais barato você construir uma obra artesanalmente, jogar um tanto de tijolo fora, e ainda, teoricamente, talvez corra o risco de sair mais barato do que você fazer uma de light steel frame ou de qualquer coisa do gênero assim, né? Então, você tem uma série de fatores sociais, são muitos fatores que influenciam, culturais, sistemas que vão acontecer nessa história. Mas eu acho que assim, é uma tendência natural de evolução nesse sentido, né? Que vai parte da universidade, parte das indústrias, parte da cultura como um todo, parte da estrutura social do país, né? Que vai, né? Assim, é uma coisa complexa, assim, né? Eu acho que o que você está relatando, Antônio, vai muito na linha, assim, a gente está na era da influência, né? A gente tem ouvido muito falar da potencialidade, né, tanto individual ou de alguns espaços que existem aí para a gente poder influenciar nessas mudanças. E você está na academia, como é que você vê o espaço da academia com essa possibilidade de influenciar, seja, né, através do que você já relatou assim, de currículo, mas outros espaços assim que definem políticas públicas, né, do consumidor final, como que você vê essa interação hoje e como que, né, a academia pode ser um agente influenciador para essa agenda também da sustentabilidade? Sem dúvida, né? Eu acho que a universidade ela tem um papel fundamental porque ela que vai estar formando os futuros profissionais que vão estar lidando nessa área. Especificamente numa área como a nossa, de arquitetura, que envolve, que está inserida na cadeia da construção civil, com todo esse pepino que a gente tem pela frente, né? Mas eu acho que talvez o maior desafio que a gente tem é os agentes que, de alguma maneira, têm algum poder na sociedade, sejam as empresas, grandes empresas, a universidade, o que for, é fazer com que essa agenda se popularize. Que isso seja passe a ser uma questão de importância para qualquer sujeito, para qualquer criança, qualquer adolescente, que ela pense em tudo, na embalagem, no lixo que ela vai julgar, ou seja, que isso seja uma questão generalizada. Às vezes eu fico achando que o ensino médio tinha que ter uma disciplina de cidadania, sustentabilidade, alguma coisa, que não fosse aquela moral e cívica lá do tempo da ditadura, né, mas que fosse um troço que ajudasse a formar indivíduos mais conscientes, assim, né? Indivíduos mais cidadãos, assim, né? De uma maneira geral. De modo que, assim, eu acho que tudo que puder, acho que nós que estamos envolvidos, que estamos lidando com esse problema da construção civil, a gente tem um papel de destaque nessa história, nós temos um papel-chave nessa história. Então, acho que é uma obrigação nossa agir nesse sentido, né? Eu acho que é um compromisso ético que a gente tem que ter com essa história. Acho que a academia é um espaço. Essa história das mídias sociais, né, que a gente já estava conversando antes, é um outro espaço grande para isso, né? A questão das mídias hoje é uma realidade inevitável, assim, para o bem e para o mal, né? Para o mal a gente está careca de saber, né? O tanto que essa história pode ser uma encrenca, né? Mas até assim, além da questão das próprias fake news ou coisa do gênero, etc e tal, você tem uma história. Outro dia eu estava vendo, lembrando do Saramago, ele falando assim que a gente está numa época agora que, isso ele já falou antes de morrer, né? Já tem um tempo, que a gente nunca teve tão próximo, a sociedade nunca teve tão próximo daquela conjuntura do mito da caverna do Platão. De tanta... A gente é tão bombardeado por imagens, etc. e tal, que, de uma certa maneira, nos tiram do real. A gente convivendo cada vez mais com uma história do artificial, da fantasia, das imagens, etc. e tal. Então, acho que tem um desafio aí, de nossa parte toda, de uma certa maneira, de qualificar essa produção que rola nas mídias, sabe? De qualificar a produção e de fazer, viabilizar com que isso seja absorvido pela população. Né? Porque dancinha do TikTok é fácil, aquilo todo mundo pega. Agora, o danado do conceito de sustentabilidade, como é que eu vou meter isso na cabeça do menino, do adolescente? Né? Então, esse é um desafio. Verdade. O Ailton Krenak, eu acho que é um desafio tão grande. O Ailton Krenak, ele fala muito, é um indígena, né, que
tem alguns livros publicados e tal, e fala bastante sobre essa relação com a natureza e, consequentemente, de sustentabilidade. E ele fala que é quase impossível assim, para um povo que está vivendo aquela realidade interpretar a sua própria realidade. Então, acho que traz uma camada extra, né? Que a gente ainda não tem um distanciamento para poder verificar o efeito, né, do que é danoso nas redes sociais para o nosso comportamento, ou não consegue absorver aquilo porque a gente ainda não tem esse distanciamento. Então, a gente fala de sustentabilidade, sempre fala de futuro também, né? E aí eu acho que esse componente do futuro vai nos ajudar a fazer essa leitura, né, do que a gente está vivendo hoje, enfim, colocando mais uma camada aí de desafio, né, num tema que já é bem complexo. Mas para a gente trazer um outro aspecto aí da sustentabilidade, falar um pouquinho do S, do social, eu queria que a Valéria e a Bela contasse um pouquinho da experiência delas na Stellantis, sobre a relação que elas tiveram via Design Center com os projetos sociais da empresa. Eu acho que a gente tem uma tendência na agenda corporativa a gente está vendo o Eric aqui, da gente ter os institutos e fundações empresariais, os empregados se orgulham muito, né, normalmente, dessa atuação, se engajam da forma como a empresa se apresenta ou propõe para os empregados, mas a atuação genuína via voluntariado, eu acho que ainda a gente tem muita oportunidade nesse campo, né, Eric, Paula também. E aí elas têm uma experiência muito legal que eu gostaria que elas contassem sobre esse aspecto do S, vindo também de uma área de design que não tinha uma atuação diretamente, né, nessa agenda aí do relacionamento com a comunidade. É verdade. A gente ali na Stellantis, né, a fábrica fica em Betim, né, e, né, para quem não conhece, mas em frente existe uma comunidade, né, que é bastante carente e que tem uma relação muito forte com a fábrica, né, desde a origem, né. Em um determinado momento, foi em 2019, a gente começou a ter um pouco mais de abertura, né, para fazer esse tipo de projeto. E um colega nosso teve essa iniciativa de falar assim, olha, eu queria dar aula de desenho para as crianças lá. E aí, lógico, né, a gente sabia que tinha abertura, muito importante. A gente tem um gestor que apoia muito, né, essas iniciativas. E aí falamos, poxa, vamos lá, né? Vamos embora. Então, a gente tem esse relacionamento com o Instituto Árvore da Vida lá. Planejamos, fizemos, né, fomos lá, montamos essa turma junto com os gestores de lá, né? E aí, em 2019, a gente fez isso tudo e foi uma ação que teve um impacto, assim, né? A gente via mesmo, né, nos meninos, nas meninas. E aí, em 2020, chegou a pandemia. Então, a gente já estava comprometido, né, com essa ação. E aí falamos, poxa, temos que continuar, como é que a gente vai fazer? Aí levamos tudo para o WhatsApp, gravamos vídeo, virou todo mundo youtuber. Assim, né? Foi um aprendizado. Acho que isso é interessante também de falar, que fugiu completamente da nossa atuação, assim, né, do dia a dia de trabalho, mas com o abertismo, né, da nossa gerência, do nosso diretor e o nosso empenho, a gente conseguiu tocar, assim, e tá tendo um resultado. Ainda se for pensar, né, 2019 foi ontem, mas assim, a gente tem uma vontade, assim, até de crescer, né, porque a gente enxerga que é aquela coisa, aí falando um pouco da questão de diversidade, né, inclusão, hoje às vezes a gente vai buscar um profissional que seja para trabalhar isso, né, diversidade e inclusão, para trabalhar com a gente, às vezes a gente não acha, então a gente tem que ir lá no início e trazer o interesse das pessoas, ajudar que elas cheguem, né? Uhum. Então, muito no futuro a gente pensa até em ser essa ponte, né? Criar essa ponte. Eu não sei quanto tempo tem o projeto Árvore da Vida, quantos anos? O Árvore da Vida acho que já tem uns 20, né? Quase. O Árvore da Vida é um projeto que a Fiat estruturou, só para dar um contexto geral, ela estruturou nessa comunidade uma parceria onde aconteciam aulas de música, aulas de educação para as crianças, as mulheres eram levadas para também ter um aprendizado para uma fonte de renda, costura. Me ajuda se eu esquecer de alguma coisa ou falar alguma coisa errada. E nesse momento, foi durante uma visita nossa, a gente foi até a Cooper Árvore, que é onde as mulheres da comunidade montaram uma cooperativa para
elaborar produtos através de resíduos da indústria automotiva. Então, elas fazem bolsas com cinto de segurança, o tecido do banco que é descartável pelo fornecedor vai para lá para elas fazerem necessaire, bolsa de vinho, guardanapo, a parte, esses produtos e acessórios, né? Elas montam, desenvolvem e montam. E em determinado momento, além dessas aulas de desenho que a gente começou a oferecer para as crianças como uma oficina, ano passado, se eu não me engano, os meninos fizeram um desenvolvimento da coleção de estampas. Então, os designers lá da Stellantis foram até lá também ajudar na criação das estampas para esses produtos da Cooperárvore. E foi um sucesso absoluto, né? Foi uma parceria, a gente acabou ensinando um pouco, né, sobre composição, harmonia, cores, que foi muito interessante também. Eu acho que esse exemplo é muito legal, assim, que a empresa coloca, né, outras competências aí à disposição do desenvolvimento social. Ô, gente, eu vou continuar a conversa aqui. Vamos lá. Eu quero falar também de inclusão e sustentabilidade. Eu vejo que a mão de obra que trabalha hoje na arquitetura, na construção civil, aliás, né, a mão de obra mais braçal, quando essa mão de obra está executando o próprio projeto de moradia dele e da comunidade, eles dão uma aula de impacto zero, já que, por exemplo, uma torneira que vai ser trocada na pia da casa da mãe, provavelmente vai virar a torneira da construção da casa da filha, que está grávida e está construindo, porque vai ter que... né? Enfim, eu acho que na comunidade a gente tem isso na prática acontecendo há bastante tempo. E eu queria saber se hoje a gente consegue, né, tem algum projeto ou alguma intenção de trazer essa prática que já é feita aos moldes e no aspecto que eles podem fazer, mas trazer isso para a construção civil mais formal, para uma arquitetura mais bem feita, enfim, se a gente consegue aprender também com eles. Eu acho que realmente assim, a lida com as comunidades mais carentes, assim, ela é uma via de mão dupla. E eu acho que o MEC agora, na nova reformulação do MEC, você tem uma obrigatoriedade das disciplinas todas, de uma parte da carga horária dos cursos superiores terem uma carga de extensionista. Então, isso tende a acontecer de uma certa maneira um pouco mais natural. No caso da PUC, a gente tem tradicionalmente uma pegada forte com essa história da extensão. A gente tem o escritório de integração que já fazia muito trabalho em comunidades, periferia, tanto na área de edificação quanto na área de assentamentos urbanos e área de risco, etc. Então, assim, sempre teve essa pegada muito forte. Em algumas das disciplinas nossas, a gente já trabalha, inclusive, trabalhando com aquelas meninas da arquitetura da periferia, aquele povo. Então, assim, a gente faz trabalho junto com eles, os meninos vão lá, pega demanda real, constrói. De modo que já existe essa parceria, ela já acontece na universidade, né? E eu acho que isso é um caminho mesmo, porque tem um aprendizado de mão dupla, que ele existe, de fato, e é uma possibilidade da universidade, de uma certa maneira, ajudar, né, colaborar com uma população mais favorecida mesmo, né? Tem uma pergunta. Eu sou colega da sustentabilidade, eu sou head de sustentabilidade do Inter e eu fiquei ouvindo, né, o parecer aqui de vocês e eu sempre fico pensando, né, do ponto de vista de estratégia, como que isso está sendo feito e tudo. E a gente sabe, né, para a sustentabilidade ser fidedigna, real, ela tem que ser pensada para dentro e para fora. E antes para dentro, senão começa o greenwashing, ESG washing e tudo que a gente sabe que não deve ser feito. Aí, buscando uma fala até do Antônio, né, vocês são um exemplo da sustentabilidade permeando uma área que é design e que deve permear, né? E o que me veio à mente, assim, quando vocês contaram, né, dessas inovações e inovações sustentáveis e tudo, eu fiquei lembrando eu comprando um shampoo. E como foi simples assim, eu rodar as prateleiras e era reciclado e reciclável a lata, a embalagem dele. E aquilo já falei, poxa, legal. Aí eu fui lendo um pouco mais, tinha impacto social, em termos de comunidades e tudo, e não tinha testes em animais. Então, lembrando da introdução da Lu, né, os pilares social, ambiental, governança, e, além de tudo, também o econômico, e era barato, era uma promoção ainda. Eu falei, poxa, tem tudo para eu comprar esse shampoo.
E aí eu tomei aquela decisão muito consciente, legal e tal, mas eu sou desse mercado, né? Eu entendo disso, vivo isso, amo isso e tal. Presto atenção em cada detalhe há muitos anos e tudo. E aí a minha pergunta é assim, o desafio, né, que a gente sempre tem, porque comunicar sustentabilidade tem que ser comunicado como exemplo. Você não comunica para ganhar reputação só. A reputação é consequência de que você está dando um bom exemplo. E para ser exemplo, ele tem que vir de dentro. E aí vocês deram um exemplo que veio de dentro, e a minha pergunta é assim, não é tão fácil, né, comunicar um vidro de shampoo do que comunicar os materiais reciclados de um carro. Como é que vocês vêm fazendo isso? Assim, eu tenho os meus dramas lá, né, Lu, para comunicar o trabalho que a gente faz. Eu queria saber como é que vocês conseguem tangibilizar essa noção, né, para o público. E voltando na fala do Antônio também, qual é a percepção sua de crescimento das pessoas que estão preocupadas com além do vegano, né, que você comentou que trouxe uma pesquisa, vocês estão medindo isso? Como é que está? Eu concordo que muitas vezes a gente tem essa falha até de comunicação. Eu acho que no processo como um todo, dentro do design, por exemplo, né, dentro da parte de acabamentos, a gente acaba não comunicando muitas vezes o que está ali por trás. E é um aprendizado, né, que a gente está fazendo e crescendo nesse sentido, porque a gente percebe que os consumidores estão muito preocupados, cada vez mais preocupados. Então, antes, o que para a gente poderia passar despercebido com um material que não está visível, mas tem toda uma cadeia de sustentabilidade ali por trás, hoje as pessoas querem saber. E a gente tem acompanhado pesquisas que também mostram que as pessoas estão dispostas a pagar mais para ter esse retorno. Então, a partir do momento que, às vezes, esse shampoo não podia estar na promoção, mas tudo que estava ali por trás, embarcado ali nele como um produto que para você é importante, você compraria. E as pessoas estão vindo com uma disponibilidade maior para isso. Então, da nossa parte, a gente precisa também começar a falar mais e ter essas interações, né, seja do couro vegano. A gente tem essa preocupação lá dentro muito grande. A gente estava conversando mais cedo sobre o aço, né? Para a gente não chega a informação, né, da importância do aço na construção de um veículo e como que ele está inserido hoje na nossa preocupação de atingir a maior cadeia de sustentabilidade. Então, para a gente, esse tipo de comunicação ela precisa ser maior também. Eu concordo com você. Acho que as empresas hoje estão buscando isso e podem colocar, né, na conversa mesmo. Não é nem não é uma forma de divulgação, mas sim de consciência mesmo, né? Tornar o consumidor mais consciente nesse sentido. Eu ia só comentar, completando, né, talvez, que o carro ele é realmente assim, um produto muito, muito complexo, né? Ele tem muitos requisitos assim, bem altos, né, de segurança e etc. E é uma cadeia toda de produção muito complexa, assim como construção. Então, eu acho que a gente ainda tem também um caminho muito grande ainda, né, para trilhar. Então, talvez com esse caminho andando, né, e as pessoas agora com muita visibilidade, inclusive assim, sobre carros elétricos, acho que isso vai começar a povoar mais, né, a mente das pessoas, e aí talvez a indústria comece a comunicar mais, até por isso. Mas essa é uma preocupação muito grande, né? O volume de veículos que muitas vezes vão ficando obsoletos, né? Né? O que isso vai virar? Então, essa cadeia de material que pode ser reutilizado, exatamente, reciclável. A gente já tem muita matéria ali, né? Que é possível fazer isso. Já melhorou muito. Então, mas a gente precisa constantemente buscar cada vez mais, sem dúvida. E tem um nível de complexidade também, porque a gente pode reutilizar, né, Alexandre, a questão do aço, mas tem questões legais mesmo, né, da propriedade daquele veículo. Então, até você conseguir resolver legalmente, né, liberar aquele veículo da propriedade de uma pessoa para você conseguir que ele vire efetivamente sucata, aí já é outro caminho também. Gente, vamos para mais... Isso aqui. Desculpa. Deixa eu só completar uma questão que, da mesma maneira que ela falou que o carro é uma questão muito complexa, a arquitetura também é. Então, acho que essa questão da sustentabilidade, só abrindo umas janelas aqui, porque às vezes a conversa fica aqui muito centrada na questão da materialidade, mas no caso da arquitetura, a sustentabilidade ela abrange várias outras questões. A questão da bioclimática, por exemplo, né?
Então, assim, a gente tem condição de fazer boa arquitetura que não demande consumo de energia para você qualificar o espaço interno. E nós não temos essa tradição, né? Então, assim, tem uma relação ainda cultural muito pouco desenvolvida ainda entre nós. Essa questão bioclimática é uma, a questão do uso dos espaços. Hoje, cada vez mais nas escolas tem sido trabalhada essa história de você trabalhar com um espaço que seja versátil, né? Essa estratégia do open building, um espaço que hoje pode ser uma coisa, amanhã pode ser outra. Essa pandemia botou aqui em evidência essa história. Nós temos um monte de prédios de escritório que estão vazios e difícil de adaptar para moradia. Como é que isso fica, né? Então, assim, essa lógica do espaço ser reciclável para ele não demandar uma completa demolição, uma completa reconfiguração, que ele seja adaptável, é uma outra estratégia que super a ser trabalhada na questão da sustentabilidade, né, do desenvolvimento sustentável. De modo que a arquitetura tem um espectro muito amplo para trabalhar com essa história, que a gente ainda está também um pouco engatinhando em muita coisa, sabe? Muito bom. A gente tem tempo para mais uma pergunta, gente. Acho que já tem um microfone aí. Okay. Laura, por favor. Boa noite a todo mundo. Bom, para fazer minha pergunta, queria trazer um breve contexto, né? Na natureza, a gente vê que tem muitos processos que são cíclicos, em que o resíduo de um processo atua como matéria-prima para outro processo. E isso, em termos de ciclo de vida, é uma perfeição, né? Então, diante do que foi exposto aqui, de ressignificar alguns conceitos, né, no âmbito da arquitetura, de design de objetos como um todo, e também no âmbito acadêmico, e trazendo a pauta de sustentabilidade de uma forma mais comum e tangível a todos, eu queria compreender como que como que o conceito, né, que eles trazem de design inteligente, um design que é baseado nesses processos da natureza, ele é aplicado atualmente. Se é uma coisa que ainda está muito longe, se é uma coisa que está sendo gradativa, ou se já tem muita discussão dentro do meio acadêmico, dentro das áreas também de design de objetos como um todo. Então, eu queria só ter esse panorama, porque acaba tendo muita interseção, né, com esse tema da sustentabilidade. Está dentro, né, do âmbito da sustentabilidade. Eu não vou responder não, viu, Laura? Vou direcionar para quem se sentir à vontade. Eu vou só fazer, você me lembrou muito um conceito de uma palestra que eu assisti uma vez do Fred Gelli, ele é designer, e ele fala da biomimética, né? Como que você se inspira na natureza para poder criar os objetos. E a gente está dentro de um espaço que foi inspirado na natureza, o Ninho de Guacho. Então, eu vou deixar para você, Antônio, se você puder complementar, porque realmente, assim, eu acho que a circularidade, muitas vezes, na própria natureza, a gente encontra as respostas, né, de como que a gente pode pensar a concepção dos projetos, seja de arquitetura, design ou de produtos, né, a partir do que a gente entende aí no processo de natureza de reutilização, ressignificação, né, das coisas, assim. Bem, eu acho que essa relação da arquitetura com a natureza é uma relação bem lá da Grécia Antiga, né? É uma história assim, essa mimes da natureza existia na arte antiga, existia na arquitetura antiga, e de uma certa maneira ela continuou ao longo da história. Tem um filósofo francês chamado Michel Ribon que ele fala assim, que a visão que a gente tem de mundo ela é indistinta da visão que a gente tem da natureza. Então, hoje, por exemplo, uma coisa que pautou boa parte da produção contemporânea da arquitetura foi a ciência da complexidade. E isso acabou que teve um rebatimento na filosofia, na literatura e também na arquitetura. Então, essa complexidade, essa visão da natureza como uma coisa complexa, acaba que é uma questão que impacta na nossa cultura, impacta na nossa arquitetura. Desde os anos 70, por exemplo, o Frei Otto trabalhava aquelas estruturas tensionadas, aquelas estruturas leves, e um dos focos de pesquisa dele estava exatamente na otimização dos materiais para você conseguir estruturas que fossem
ele até usa esse termo sustentável, ou seja, nessa lógica da economia de materiais. E, com isso, fazia interface em pesquisa com biologia, com química, com uma série de coisas, né, com botânicos, etc. E tal. E isso, acho que, de uma certa maneira, é uma coisa que tem pego muito fôlego mais recentemente. Eu acho que, assim, a natureza ela se mostra muito fértil em soluções, né? Isso aqui, quando eu pensei isso aqui, ninho de guacho quase que foi um nome que apareceu depois, porque eu não pensei no ninho de guacho para fazer isso. Eu pensei numa lógica como que esses elementos iam se estruturar de uma maneira a conformar uma cobertura, assim, etc. E tal. Eu poderia estar... Eu até estava... Um dia eu tinha visto um filme ótimo que chama Fungos Fantásticos, eu acho. Não sei se quem já viu na Netflix. A história dos fungos é uma história muito interessante. Isso aqui tem muito a ver com hifas de micélio, que são exatamente esses segmentos daqueles fungos que vão crescendo e se estruturando, conseguindo se estruturar no espaço. Então, assim, coisas por aí, você tem N relações que são possíveis de serem desenvolvidas para se trabalhar na arquitetura. Eu acho que também com a era digital, em que você consegue conceber projetos através de toda a parafernália digital que a gente tem de suporte, e a produção também feita por computador, porque a produção feita por computador agora você não precisa de ter padronização de peça para repetição. Então você consegue concebir coisas com 300 mil formas diferentes, que a coisa vai sair 300 peças diferentes, igual, sem nenhum problema. Então isso permite uma diversidade, uma pluralidade formal e uma complexidade na arquitetura, sem que isso implique necessariamente num custo a mais, pelo contrário, às vezes. Então, essa relação com a natureza, eu acho que é uma coisa que nós estamos vivendo um momento bastante instigante a respeito, assim, sabe? É muito bom ver que várias empresas de vários segmentos estão hoje, não só aqui, mas também em várias outros momentos, né, e presenças discutindo isso. É muito, muito importante, a gente sabe. Acho que, aliás, é o nosso futuro, né? Sem essa discussão, a gente não vai conseguir construir esse futuro sustentável, né? A gente viu hoje de manhã justamente uma fala dessa, pensar no hoje para garantir de forma sustentável quem vai estar lá na frente, né? Usando tudo isso que a gente está aqui consumindo, e muitas vezes de forma desenfreada. Mas eu acho que é muito importante a gente manter essa troca e essas vivências. E obrigada, foi muito bom, foi uma conversa muito boa. Só agradecer também de novo, né? E acho que foi muito interessante, muito estimulante, né? Assim, quando a gente teve o convite, né? A gente já tinha recentemente até conversado um pouco sobre essa questão dos materiais. E a gente estava falando aqui antes como o carro mais da metade dele é feito de metais, né? Então, como é importante a gente ter essa relação. E agora aqui falando de arquitetura, do habitar e dos hábitos das pessoas, que também tem tudo a ver com o carro, né? As pessoas habitam um pouco o carro e se movem na cidade. Acho que tudo vira esse ecossistema, né? É tudo interligado, realmente. Muito interessante. Bem, queria agradecer mais uma vez a todo mundo. E só para encerrar aqui uma conversa que eu estava tendo com a Luciana, que ela estava falando sobre a questão do particular e do coletivo, né? E na hora me veio o gancho assim, o nome dessa amostra chama Infinito Particular, né? Me veio na hora esse jogo de palavras assim, que a subjetividade ela não tem jeito de você perdê-la, ela tem que ser trabalhada mesmo até para você poder crescer como sujeito, etc. e tal. Mas o infinito, ele só vai ser infinito mesmo se ele for coletivo. Só vai ser infinito a partir dessa subjetividade nossa incorporar esses valores que a gente tem de estar vivendo em conjunto, né? E eu acho que esse talvez seja o grande desafio da humanidade aí, para a gente conseguir sobreviver, para esse planeta conseguir sobreviver, né? Muito bom. A gente falou, então, aqui de futuro, né? Bela trouxe aí também esse insight, que, na verdade, é o conceito de sustentabilidade. A gente fala que é preservar os recursos agora para gerações futuras. Minha filha está aí, né, Helena? De 6 anos. Então, a gente cuidar desse planeta para que eles, né, também possam usufruir com qualidade. E, recentemente, eu ouvi o Fábio Barbosa, é uma pessoa referência também na área de sustentabilidade, falando que a gente
vai ser julgado no futuro, aliás, o que a gente está fazendo hoje vai ser julgado no futuro pelos valores do futuro. Então, isso se torna um desafio ainda maior, né, de que a gente tem, lógico, está dentro de um contexto, de uma sociedade, entende o que é certo agora, mas, na verdade, a gente está vendo isso com o movimento de diversidade e inclusão, que era aceitável há alguns anos atrás, não é mais, e para a sustentabilidade vai ser a mesma coisa. E aí eu queria deixar uma provocação para cada um de nós, para a gente enquanto pessoa e para também nós enquanto instituições, pensando na gente no futuro, se a gente olhar para trás, né, se a gente vai se orgulhar da ArcelorMittal, da Stellantis e da pessoa que a gente é hoje. Obrigada a todos pela presença. Muito obrigada, Antônio, Bela, Valéria, pelo ótimo papo.